Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo mais uma vez parte dessa história. Estamos aí no último trimestre de 2024. Gente, o ano passou muito rápido. Estamos aqui na segunda semana de outubro. Logo, logo já começa aí o final de semana das crianças, o presente. Esse ano tem que dar presente pro meu filho. E o negócio vai acontecer em nome de Jesus. Vocês oram aí que vai dar tudo certo. Mas, gente, o que não pode faltar é isso aqui, ó. A lição da nossa querida Escola Sabatina. Este trimestre vai ser o Evangelho de João. Temas do Evangelho de João. Lição maravilhosa, você não pode ficar de fora, você tem que ir lá fazer a sua assinatura, baixar o aplicativo, ligar lá para a CPB, que é a Casa Publicadora da Vila Matilde, porque lá vai ter um plano especial para você fazer a sua cesta básica espiritual. Lá você vai poder concorrer a uma cesta básica espiritual e também ter um desconto super especial. Por quê? Além da lição que você vai fazer a sua assinatura, você também vai poder comprar a meditação de 2025, que é escrita pelo Dr. Rodrigo Silva. E ele mandou um recadinho para você, tá bom? Fique esperto no recadinho dele e nós voltamos logo após. Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Silva e eu tenho uma novidade incrível para você. O meu novo livro, Devocional Diário Descobertas da Fé, está em pré-venda e com um desconto especial de 10%. Esse livro foi escrito com muito carinho para ajudar você a encontrar forças no seu dia a dia. Cada página traz reflexões profundas e práticas sobre a fé e a vida cristã. Então venha fazer parte dessa jornada de descoberta comigo. Adquira já o seu exemplar na pré-venda e vamos juntos crescer na fé. Você viu aí? Dr. Rodrigo Silva mandando um recadinho para você. E agora já não tem mais a pré-venda. Já está disponível para você ir lá na Vila Matilde ou você mandar um zap aqui no telefone, tá vendo? Você vai, além de concorrer, você vai ter um desconto e o cupom de desconto vai ser: eu assisto o podcast da Escola Sabatina Viva. Vai lá, manda o zap. A Keile e juntamente com as meninas lá da CPB estarão à sua disposição para você poder fazer a sua assinatura, você fazer o seu projeto Maná, tá bom? E, gente, e lembrando, essa é a última semana para você fazer a assinatura de 2025, para já receber a primeira lição do próximo trimestre, tá bom? Não fique de fora, não perca e crie essa oportunidade de você melhorar o seu plano espiritual para o próximo ano. Gente, estamos aqui indo para a segunda lição a respeito sobre a divindade de Cristo, mas antes da lição você não pode ficar também dando mole. Vai lá, ajuda a gente no YouTube, gente. Se inscreva no canal da Associação Paulista Leste, @PaulistaLeste. Vai lá, clica no sininho, fique por dentro das novidades da nossa associação. E também, se você quer nos seguir no mips.apl, que é no Instagram, você vai ficar por dentro de todo o conteúdo da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva, tá bom? Vai lá, nos dê essa moralzinho e nos ajude para que isso possa acontecer e possamos continuar pregando a mensagem do Senhor até que Ele volte. Estamos aqui com os nossos amigos da semana passada, Pastor Danilo, irmão Edmilson, que é lá do Antonieta. José, na igreja do Antonieta, Anchieta, Antonieta, eu sempre confundo, mas Deus sabe a sinceridade do coração, tá tudo junto ali. E eu sei que um é pro Bonifácio e o outro é pra outra ponta, mas Deus sabe. Muito obrigado, irmão Edmilson, por estar aqui conosco. Manda um abraço pro teu povo, pra tua família e que Deus possa te abençoar. Alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Um abraço para a esposa, minha digníssima, e para os filhos, né? Para Alice, para o Edmilson, Júnior, para o Miguelzinho e para Yasmin, a Bombonzinho. Eita, são quantos filhos? 3 filhos. São 3 filhos, pra você ver, rapaz. Não brinca em serviço, homem. E temos aqui o pastor Danilo, que lá do distrito da Moca. Pastor, muito obrigado por estar aqui, meu amigão. Que Deus te abençoe e te ilumine mais uma vez. Manda um abraço para tua família, para os teus queridos. Ô, Léo, prazer estar com vocês, alegria minha. Estudar a Bíblia é um prazer, estudar a lição é uma alegria. Agora fazer isso junto com amigos, numa roda de conversa em torno da Bíblia, tendo Jesus como personagem principal, é um grande privilégio. Prazer estar aqui. Um beijo para as amadas igrejas, as quais eu tenho prazer, a dádiva do céu de poder fazer parte.
Moca, Espaço Novo Tempo da Penha e Vila Araguaia. Muito bem, vamos para a lição 2, tá bom? Mas antes de começarmos o estudo da lição, vamos fazer uma oração. Vamos pedir a bênção do Senhor. Amado Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença porque reconhecemos que o Senhor é o único digno da nossa adoração e do nosso louvor. Amém. Pedimos agora que o Deus Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes para que possamos comunicar as boas novas deste santo evangelho. Nos dê Tua graça, nos dê Tua paz. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? João 11:25. Eu acho essa é uma das promessas mais lindas que nós temos ali no Evangelho de João. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É uma esperança que dá para aqueles que descansam no Senhor e entre outras coisas também. Aqui é uma declaração, o doador da vida, a essência dele é ser Deus, ele que dá vida. E Jesus, ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Esses sinais a respeito sobre a divindade de Cristo, como que nós podemos trabalhar com os nossos professores, os nossos alunos, pastor Danilo, irmão Edmilson, como que a gente pode dar essa orientação para o nosso povo? Irmão Edmilson, você sempre vai ter predileção aqui, viu? Quer começar? Posso ir? Ô, Léo, me chama a atenção no verso áureo dessa semana que Jesus ele não diz assim: eu tenho a ressurreição e a vida. Ele não diz: eu possuo a ressurreição e a vida. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Assim como a gente vai ver aí no decorrer da lição, do trimestre, que Jesus diz também: eu não tenho pão. Eu sou o pão. Ele não diz eu tenho água, ele diz eu sou a água. O que significa que existe ressurreição, mas não existe ressurreição destituída de Jesus. Existe pão, mas não existe pão destituído de Jesus. Existe água, mas não existe água destituída de Jesus. O que significa que há um desejo muito pobre querer apenas a ressurreição. Na verdade, o que Jesus quer que a gente quer, o que Jesus deseja que a gente queira, é Ele. E querendo a Jesus, nós vamos ter a ressurreição e tudo mais que Ele tem para oferecer para a gente, porque Jesus oferece para nós aquilo que virou letra de hino, belo hino. Jesus oferece para nós aquilo que Ele é. O Jesus é a ressurreição, Ele garante para nós a ressurreição. Ele oferece para a gente ressurreição também. Muito bem. Essa questão dos sinais da divindade de Jesus é uma contínua vai ser o tema, né? No decorrer aí de todo esse trimestre. E a gente vai aprender várias coisas. O pastor colocou, né, que seria muito pobre a falar assim: poxa, esperar outra coisa que senão Ele, né? E eu creio que é exatamente isso. Eu não nasci num berço cristão. Então, não sei como que é a experiência de quem já nasceu, mas eu sei da minha, né? Então eu vejo que isso é algo que o próprio Deus, você falou de nós estarmos aqui na Bíblia, a Bíblia nos direciona. O senhor citou uma frase aí que depois eu gostaria que o senhor repetisse aqui nos bastidores, que foi muito interessante, sobre isso, que nós temos aí a palavra. E a palavra de Deus, com essa questão de sinal da divindade de Cristo, elas estão tudo englobado. Por exemplo, eu que não nasci num berço cristão, como hoje eu posso ter a minha vida pautada pela palavra de Deus? Então é esse amor que não é retido, né? Não é retido, não está cometido. E Jesus é onde que pode alcançar todos os lugares, todas as situações. Quando o senhor falou aqui do verso A, eu acho muito interessante isso, né? Ainda que morra, viverá. Teria algo mais importante para um ser humano pensar a não ser nisso, nessa grande promessa? Teria. Amém. Então é algo que nos faz pensar e conclui, né? E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Pela graça e pela misericórdia de Deus, eu creio. Amém. Né? E eu acho que é importante todos os nossos professores frisarem isso na classe, né? Para todos os alunos, que é o mais importante. Não deixar o supérfluo tomar a nossa atenção. E isso me traz algumas ilusões, porque você vê a forma como Cristo ele trabalha, ele muda
a forma como as pessoas devem pensar e agir a respeito sobre a fé, a respeito sobre normas de comportamento, mas ele mostra isso não somente na teoria, ele aplica na prática. Jesus foi a escola, a melhor faculdade que aqueles homens poderiam fazer, porque faculdade nenhuma te ensina teoria e prática ao mesmo tempo. Eles viam e vivenciavam isso diariamente. E mesmo assim não aprenderam direito. Porque foram entender tudo isso só depois do Pentecostes. A partir do momento do Pentecostes. Agora, o milagre que acontece ali, nós estamos falando sobre a divindade de Cristo, e você vê o milagre que acontece da multiplicação de pães e peixes que fala na lição de domingo. Você vê o paralelismo que é feito entre Jesus e Moisés novamente, como foi feito na semana passada. Que lição que a gente pode tirar de tudo isso a respeito esse paralelismo que existe? Moisés, o libertador do povo de Israel, e Jesus agora, o novo libertador do povo, mas não de uma Israel geopolítica, mas uma Israel agora espiritual. Como que a gente pode trabalhar isso com essas pessoas? Vamos lá. A lição aborda um assunto muito interessante, que na expectativa eles esperavam que Jesus ia libertar do jugo romano. Pô, e Jesus fazendo os milagres, né? A lição aborda isso, eu achei algo extraordinário, né? Pô, comida não ia ser problema, um exército precisa de comida. As pessoas abaixo que tem, Jesus ressuscitava a pessoa, Jesus poderia curar as pessoas. E o pastor Leonardo falou que era questão espiritual. Era um upgrade, um avanço, o que vem permeando a Bíblia toda, avançando isso. E nós hoje estamos vivendo esse momento, né? E que de fato não é pela força. Então, esses milagres que as pessoas entenderam ali, algumas de uma forma como se fosse a libertação, mas era uma libertação espiritual, como o senhor mencionou, né? Eu acho que isso aí é algo muito importante. Todos nós, a cada dia, a Bíblia fala que o inimigo está a rodear, procurando alguém para devorar. Então a gente tem que se tomar posse dessa libertação que Cristo veio dar para cada um de nós. E nessa questão da multiplicação aqui, na lição que nós vimos na semana passada, da questão de ter a dúvida, né? De contestar ou de pensar. Existe uma diferença, que às vezes ela é genuína, é algo que eu quero saber mesmo. Então não é só a contestação, tem a questão da ignorância, mas a ignorância não no sentido pejorativo de ser mal, é de não ter um entendimento. E os discípulos, a gente vê que eles cresceram nisso. Eu acho que nós hoje, falamos muito da volta de Jesus, a gente também precisa crescer muito em relação a isso. É o milagre espiritual que nós precisamos todos os dias, de realmente como igreja, preparar a igreja para a volta de Cristo, para que anuncie, né? Então aqui a gente viu como Moisés era um libertador, teve as pessoas que acreditaram, que conseguiram ter essa visão, e hoje é a mesma coisa, não é diferente. Então a igreja adventista do sétimo dia tem que estar à frente desse trabalho, né? A liderança da igreja de forma geral, não somente os pastores, mas aqueles que se dedicam e que Deus vem transformando a vida. Eu acho que esse é o grande chamado. Amém. E é onde que a gente entra no contexto aqui da lição, parte de segunda, este é verdadeiramente o profeta, né? Onde nós vemos ali os judeus olhando, tentando enxergar alguma coisa a respeito sobre Cristo, mas assim, não, ele pode ser até um profeta, mas não é filho de Deus. Mas não é. Como que a gente pode olhar esse contexto, essas declarações que João lhe faz a respeito sobre o Cristo? Como que deve ser a gente entender que existe nós precisamos ter uma distinção espiritual em algumas questões, porque às vezes a gente pensa que o que a gente está fazendo é o certo, mas na verdade a gente está equivocado, está levantando uma bandeira que não existe. E Jesus ali ele veio para poder trazer uma solução para o povo, colocar um ponto final numa questão de conceitos e preceitos e apresentar a essência daquilo que é Deus. Deus, ele é amor. Amém. Não tem como eu falar que eu amo a Deus se eu maltrato, se eu descuido, se eu sou uma pessoa relapsa com aquilo que é santo e sagrado. Às vezes a gente só pensa em santo e sagrado na igreja. Mas a coisa mais santa e sagrada é a nossa vida. Mais santa e sagrada é a nossa família. Não adianta nada eu querer ser um 10 na igreja e ser um 0 em casa.
Como que a gente pode trabalhar tudo isso na visão? Por exemplo, pode falar, eu sei que você já pensou. Nossa, o pastor Danilo, ele é um futuro psicólogo aí. Tá se formando já, né, Léo? Formando nada, tô nem na metade ainda. Mas abre um leque para pensar aí. Tem uma jornada, Léo. Como que a gente pode trabalhar tudo isso, pastor Ô, Danilo? Léo, muita informação importante colocada por vocês. No paralelo de domingo, a gente vê paralelo entre Moisés e Jesus, né? Moisés é instrumento de Deus no deserto, para Deus mandar pão. Agora aqui é Jesus executando o milagre, dando pão. E agora na segunda-feira você vê um novo paralelo, porque quando Jesus chama Moisés para libertar o povo da escravização no Egito, e Moisés pergunta para Jesus assim, Jesus, Deus, né? Quem que eu vou dizer? Eu tô indo em nome de quem? E aí a resposta dada por Deus é essa aqui, ó. Você vai dizer que o eu sou te enviou. O eu sou te enviou. Aí agora, depois de Jesus multiplicar os pães e dar de comer ao povo, a Bíblia vai dizer que Jesus olha para eles e Jesus diz assim, eu sou o pão. Eu sou o pão. Então, a exemplo do que a gente falou anteriormente, que está no verso áureo, quando Jesus diz assim, eu sou a ressurreição, agora Jesus diz, eu sou o pão, e vai ter um momento que Jesus, inclusive, vai puxar a orelha de alguns, dizendo assim, vocês vieram por causa do pão. Vocês só vieram por causa do pão, mas eu sou o pão. E você estava falando dessas questões, né, Léo? O que é mais importante, né? Você falou, a família é importante, a minha casa é importante, o meu lar é importante. Aqui Jesus está colocando as coisas na ordem de importância correta. Não é errado desejar pão, a gente precisa, é algo elementar para a nossa subsistência. O errado é colocar o pão na frente daquilo que o pão não pode estar. Então Jesus vai dizer para eles, vocês vieram só por causa do pão, ignorando que na verdade eu sou o pão. Em outras palavras, eu não sei se eu consigo colocar isso aqui com a beleza que o evangelista coloca, com certeza eu não vou ser capaz de colocar, mas eu vejo Jesus dizendo assim, quando ele diz, eu sou o pão da vida, Jesus está dizendo, para eu dar pão para você, eu tenho que dar eu mesmo, porque eu sou o pão. Quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, Jesus está dizendo, para eu dar a ressurreição para você, eu tenho que dar eu mesmo. Significando que nós também hoje, às vezes a gente se aproxima de Deus com interesses que são muito periféricos. Muito periféricos. Aqueles se aproximavam de Jesus com interesse no pão material. E como eu disse, embora o pão material seja muito legítimo, o problema é quando a gente coloca isso numa escala de prioridade equivocada. E a gente tem a tendência hoje em dia de colocar as coisas em escala de prioridade equivocada. E aí aparece Jesus dizendo, olha, que comparado a Jesus, o eu sou, nada é mais importante. Nem pão e nem ressurreição. Ou qualquer outra coisa. Falei muito, Edmilson. Não, falou. Ótimo, né? É isso, a gente tem uma situação em casa que a Alice, ela, quando nós caminhávamos na comunidade católica, ela não tinha o estudo da Bíblia. E na igreja adventista nós somos ensinados, incentivados a estudar a Bíblia, né? E ela um dia, ela falou, nossa, Edmilson, o pastor mencionou Deus sou. Nossa, mas aqui no Antigo Testamento falava Deus sou e no Novo está falando é o mesmo. E aquilo pra gente, naquele início nosso, foi algo surpreendente. O que eu queria colocar aqui agora, quantas e quantas pessoas que ainda não têm esse discernimento? Para nós, hoje, para mim, roda no natural, mas quantos ainda não têm? Como o senhor falou, ele em si. Então, eu acho que nós, como escola sabatina, como liderança, temos que incentivar os professores, as pessoas que estudam a lição da escola sabatina, divulgar, declamar, proclamar isso. Que Jesus realmente ele é o pão da vida, como o senhor bem mencionou aí algumas vezes. E ele é o suficiente, ele nos completa em tudo. Não ficar no supérfluo, né? Então, eu acho que isso é algo assim extraordinário. E à medida que a gente vai aprendendo isso, as situações que vão ocorrendo na nossa vida, e aí o Espírito Santo nos incomoda em tal situação, você para e fala, nossa, que algo extraordinário. Você aprender e se lançando a Cristo. Isso é algo extraordinário. Amém, amém. Quando a gente entra na lição da parte de terça-feira, eu acho maravilhoso a forma que é narrada essa história. Porque só é João que fala que esse milagre aconteceu no sábado depois, né? Os outros evangelistas não remetem isso. É um detalhe muito importante dentro da cultura. Mas
eu fico olhando o diálogo dos discípulos com Jesus. Eles olham para ele, vem um cego, um jovem, olha para Jesus e diz: Senhor, de quem é a culpa? A desgraça está acontecendo. Quem que é o culpado? É os pais? É ele? Ou é Deus? Porque diante da tradição, a pessoa só é cega porque está recebendo a penitência de Deus. E Jesus ali, ele se eleva acima, ele dá uma lição de moral tão grande naqueles rapazes, porque assim, essa não era a pergunta certa a se fazer. Senhor, como que a gente pode ajudar? Não é de quem é a culpa, porque eles queriam ouvir, porque eles queriam ver o circo pegar fogo. Jesus naquele momento, ele cospe no chão, quebra mais uma regra para os judeus, que um judeu não podia cuspir no chão, que estava alimentando a terra, faz lodo, passa nos olhos daquele jovem e manda ele se lavar na fonte de Siloé. Pra que essa analogia, né? Um dia eu estava lendo aquele livro Compreendendo as Escrituras. Você deve ter lido no seminário. E ali, um dos autores narrando essa história, ele faz uma comparação, eu acho muito interessante. Ele diz que Jesus, ele cuspiu no chão e fez lodo, porque havia uma crença de que os filhos primogênitos eles tinham poder de cura através da sua saliva. Uau. Só tem um problema nessa história. Jesus não era o filho primogênito de José. Ele era de Maria. E Jesus, ele quebra mais uma questão de tradição para aquelas pessoas. Eu sei que o foco da lição não é esse o ponto, mas aqui nós temos que entender pontos importantes. Por que essa história é tão importante para nós, na visão de vocês? Irmão de Milson, o pastor Danilo. Por que essa história desse cego aqui é tão importante nos dias de hoje, para nós, diante de tudo isso que está acontecendo? Ô, Léo, só queria destacar, salientar, ressaltar o que você já mencionou, mas eu acho que é muito importante realmente colocar em letras garrafais para aqueles que nos acompanham em casa, porque a pergunta dos discípulos e dos interlocutores ali de Jesus é: de quem é a culpa? Quem que errou? Ok, diagnosticar o culpado ou detectar o culpado não resolve o problema da cegueira. E nós temos hoje em casa, na igreja, na firma, em todos os ambientes, pessoas que estão mais preocupadas em encontrar culpados do que resolver o problema. Então, só para destacar isso, porque tem uma lição homilética, prática aqui para gente. Mas o que eu queria destacar, o que eu quero propor e contribuir, é o fato de que eles perguntam assim: Jesus, se ele está doente, se ele é cego, é porque tem culpa. Por inferência, a gente pode dizer que na cabecinha dele estava assim, ó: se ele é cego, tem culpa. O que significa que se é saudável não tem culpa. Estão comigo ou não? Sim. Ou seja, ora, ele é cego, ele é enfermo, significa que ele é culpado. Se nós, seus discípulos, não estamos enfermos, nós não temos culpa em nós. Então, o que eu percebo aqui na lição de terça-feira? Eu percebo Jesus curando um cego, mas eu percebo Jesus, entre aspas, incapaz de curar o ego. Então ele cura o cego, mas não cura o ego. O ego de quem? O ego daqueles que se presumiam não culpados. Ora, se o cego está assim, ele está carregando consequência dos erros dele. E se eu sou saudável, eu não tenho erro nenhum, né? Então a gente vai notar, e eu vou ressaltar mais uma vez o que eu estou querendo dizer: Jesus cura o cego, mas tem maior dificuldade para curar o ego daqueles ali. Eu não estou negando o fato de Jesus não tenha capaz, ou que Jesus tenha capaz de curar o nosso ego, né? Mas esse milagre evidencia para a gente que é mais fácil, parece, curar um cego do que curar o ego. Porque o cego queria cura, né? Às vezes o nosso ego impede a gente de perceber que a gente precisa também de cura espiritual, né? Eu vejo que isso daí é muito profundo em vários aspectos, né? Porque imagina só, o camarada era cego e era um senso comum. Ele também achava que tinha feito algo. A gente tem no livro de Jó, que abre, né, ali toda uma visão pra gente, uma questão espiritual mais profunda. E Deus fala, né, que na própria Bíblia fala que para a glória e para a honra de Deus. Será que nós nessa tradição, nesse senso comum,
nós queremos glorificar o nome de Deus. Eu acho isso algo extraordinário. Só que teve um ensinamento ali para os discípulos, porque tem situações que nós de fato precisamos aprender. E se o senso comum, as tradições, elas às vezes não afloram, que às vezes, muitas vezes, nós esquecemos que nós estamos no mundo de treva e escuridão, e achamos que a igreja tem que ser perfeita, que todos têm que ser perfeita. Às vezes aquilo que eu não consigo viver, vivenciar, mas eu espero que o outro vivencia. O senhor falou do ego, né? É exatamente isso. E Cristo, através desses relatos, desses sinais, ele mostra isso. Como o senhor frisou lá, ele em si basta para cada um de nós. E aí nós precisamos de tempo, e tempo de qualidade com ele, através hoje das escrituras, né? Amém. Demorar a nossa mente nesses relatos. Não uma leitura, ou até mesmo na escola sabatina, às vezes tem pontos que o Espírito Santo guiando vai ser pontual para a pessoa que está ali, às vezes para transmitir para outra pessoa. Então a gente vê aí essa cura na outra lição, eu falei isso, né? O propósito de Deus. Deus ele sempre pensa no macro, no maior, não é individual, egoísta, como você falou do ego, não. Deus ele pensa numa abrangência que a gente não tem noção ainda hoje. E através do Espírito Santo a gente consegue ter vislumbre dessa situação tão grandiosa que é. Eu acho interessante porque quando a gente vai para a parte 2 ali, nós estamos falando sobre a questão do cego, o que Cristo fez por ele, as tradições, mas na parte de quarta-feira me chama a atenção a cegueira dos líderes. Gente, o líder religioso naquela época, ele era mais importante que um médico. Ele era mais importante que os mais altos cargos sociais que nós temos hoje. Porque quem definia que uma pessoa era leprosa ou não era um líder religioso, não era um médico. Ele determinava se você estava curado ou não. Agora, você vê aqui essa questão muito importante, porque eles começam agora, ao invés de olhar um homem que está curado, eles olham para ele assim, vem cá, mas você foi curado um sábado. Não pode. Como que isso acontece? Você era cego de verdade mesmo? E ali o historiador, principalmente o evangelista, ele disse no verso 32 a 33, né, que desde que o mundo existe, jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos de um cego de nascença. E eles viram aquilo, mas preferiram rejeitar do que aceitar. É onde você vê aquele papel importante que você disse lá, né, pastor Danilo? Ao invés de a gente comemorar a bênção, a gente prefere olhar como que foi feito a bênção e se está diante do nosso parâmetro, não do jeito que tem que ser. Como que a gente trabalha isso com a igreja hoje? Nossa, Léo, essa história da cura do paralítico, Edmilson, mostra para mim que nós não temos a necessidade de ver apenas com os olhos, né? Nós temos a necessidade de ver com o coração. O contrassenso dessa história, o irônico dessa história, é que o cego, cada vez ele passa a enxergar mais a Jesus. E os líderes religiosos, cada vez eles passam a notar menos Jesus. O milagre que serviu para sensibilizar, de novo, né, aquela história. O milagre que serviu para sensibilizar o cego é o milagre que estava servindo para endurecer o coração dos outros. Me lembrou aquela fala de Jesus, quando ele diz assim, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Jesus está ensinando para a gente que nós precisamos ter bons olhos. E eu gosto de tentar, o que isso tem a ver, pensar, o que isso tem a ver com a minha vida hoje, o que isso tem a ver com a igreja hoje, né? Porque você tem ali um milagre feito, o Jesus era o mesmo, o milagre era o mesmo, alguns enxergam positivamente, outros enxergam negativamente. Vocês não já perceberam que na igreja acontece a mesma coisa? A gente vai para a igreja e termina um culto, há pessoas que saem do culto dizendo assim, nossa, hoje foi maravilhoso. Nossa, eu vi milagre aqui, eu vi Deus aqui, né? Eu vi uma palavra sendo aberta, eu vi louvores sendo cantados, eu vi orações sendo feitas, eu vi abraço, eu vi carinho. Então, há pessoas que vão na igreja e veem Deus. E há pessoas que vão na igreja, participam do mesmo serviço, da mesma cerimônia e não veem Deus lá. Então, o que me ensina, de forma prática, a lição desse dia aqui, de terça e quarta-feira, é que nós não podemos enxergar só com os olhos, a gente precisa enxergar com o coração. O cego que acabara de ter
a vista devolvida era capaz de enxergar Jesus ali. E aqueles outros que, tão letrados nas Escrituras, não eram capazes de enxergar Deus. Temos uma miopia espiritual. Sim, que precisa ser reajustada. Todos os dias, né? Constantemente. Não E- tem um patamar que chega assim e fala assim, não, cheguei e já está tudo ok. Não, isso é um engodo, é ilusão. No desenho da lição mostra lá um óculos, né? Uma lente quebrada, tal, e a que está totalmente escura mostra simbolizando os fariseus, a tradição, o apego àquilo. Então mostra, como o pastor já frisou muito bem, a necessidade da nossa visão ser espiritual. E a visão espiritual, no meu entendimento, eu acho que ela tem que ser concedida por Deus. E para ser concedida por Deus, eu tenho que permitir. E foi o que aconteceu aqui na cura, né? Só que os outros também eram cegos espirituais e não reconheceram isso. Então, eu acho que isso é algo que fica bem claro e explícito no texto, né? Se a gente trazer de uma forma mais clara, assim, focando na questão espiritual, eles também, a lição fala isso, eles também eram cegos. E como o senhor mencionou, o homem começou a ver e começou a ver espiritualmente também. Eu acho que esse é o caminho que Deus quer direcionar a todos nós. E isso é todos os dias. Reconhecer. Primeira coisa, quando nós entendemos que nós necessitamos reconhecer a nossa condição, as coisas começam a mudar. O problema é quando nós nos tornamos autossuficientes. Aqueles líderes achavam que eram independentes. Se levantavam com a bandeira dizendo que estavam falando em nome de Deus, mas davam pareceres somente pessoais, não vindo da parte de Deus. E caímos, às vezes, na incoerência de fazermos isso dentro da igreja, às vezes, hoje. E eles dão uma bronca, né, Léo e Edmilson, no cego, quando eles começam, ex-cego, quando eles começam a indagar, né? E aí o cego, bastante irônico, olha para eles assim, ué, eu estou estranhando vocês estarem perguntando tanto. Por um acaso vocês querem seguir a Jesus? E aí os líderes olham para o cego, "Não, isso aí a gente deixa para você, a gente não precisa disso." Então, a respeito dessa questão da presunção, da arrogância, a gente vê isso ou a gente cai nessa cilada quando a gente pensa que a gente é melhor que o outro, a gente cai nessa cilada quando a gente pensa que a gente não tem mais nada do que aprender, a gente cai nessa cilada quando a gente pensa, não, quem precisa seguir ele é você, a gente não precisa seguir ele. Quando a gente pensa que algumas coisas que Deus oferece para a gente no que se refere à nossa espiritualidade serve para os outros, mas não serve para nós. Ah, não, ouvi o sermão? Não, isso aí serve para os outros, a gente não precisa. Estudar mais, isso serve para você. Conselho, serve para você, não serve para mim, né? A nossa presunção, Eu a acho nossa tão arrogância. interessante, meu, quando nós vamos pregar em alguns lugares, né? Na função, a gente cada sábado tá num lugar. Uhum. De repente a pessoa chega para mim, pastor, tinha um irmão da igreja que tinha que estar aqui no teu sermão. É isso Esse aí. sermão foi para ele. Deu olho para a cara da pessoa, mas e para ti? Serviu para alguma coisa? Porque a gente só pensa em mudança no outro. Eu não. Presunção, né? Isso Presunção. machuca. Sim. E só faz com que a gente sofra mais, ao invés de diminuir o sofrimento. E quando nós entramos nessa questão, eu fico parando para pensar como que o ser humano ele gosta de ser limitado nesta questão. Ele não quer crescer. Crescimento causa dor. Uhum. Tive que mudar minha vida um tempo aí. E para você começar a ganhar músculo e ganhar algumas coisas, causa dor, incômodo. Desconforto, sim. Você sair da tua zona de conforto para fazer aquilo que você nunca fazia. E na igreja, para a gente poder crescer, não diante das pessoas, é diante de Deus. Vai causar desconforto, não é para os outros, é para mim. Eu vou sentir. E é onde que nós entramos nessa questão da parte quinta-feira, para a parte final da nossa lição, sobre a ressurreição de Lázaro. João capítulo 11, eu achei ele extraordinário, e principalmente Marta e Maria. Quando Jesus ele diz aos discípulos, eu vou lá para poder acordar Lázaro. Aí ele chega 4 dias atrasado. Marta olha para a cara de Jesus, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, agora já era. Às vezes nós achamos que Deus está atrasado para algumas questões da nossa vida.
Irmão querido, você que está nos assistindo, entenda uma coisa. O relógio cronológico de Deus, ele não se atrasa 1 milésimo de segundo para fazer um milagre na tua vida. Ele acontece na hora certa, no minuto certo, no segundo certo, porque existe um propósito para tudo isso. Era muito fácil, Jesus poderia ter feito como ele fez com o centurião, que nós estudamos na semana passada. Pelo poder da sua palavra, Lázaro estaria curado. Mas muitas pessoas precisavam, o que o texto diz no final, depois de terem visto a ressurreição de Lázaro, crer em Jesus. Existe um propósito muito maior para as coisas. Que lição que a gente tira aí? E você já termina com o ensejo, dando um recado para os nossos professores, os nossos alunos, a respeito sobre essa lição maravilhosa que foi dessa semana. O que nós podemos tirar sobre a ressurreição de Lázaro diante de tudo isso? É algo extraordinário, né? Porque ninguém imaginava que aquilo poderia ser possível. Como vocês já relataram aí, já cheira até mal, o que vai acontecer? E Jesus vem e Lázaro é ressuscitado. E isso fica um recado muito forte para cada um de nós, né? Que tudo Jesus, aquilo que ele promete, ele afirma, ele já fez ali naquele momento. E hoje, através das Escrituras, como eu já mencionei aqui, nós temos que impregnar a nossa mente com essas histórias para nos fortalecer para o desenvolvimento da nossa fé. Para o desenvolvimento da nossa fé. E saber que isso é possível. Que é possível, porque às vezes se cata no... Não sei se mencionou, né? Isso eu já sei, isso eu já conheço. Tá, mas você está disposto a viver isso? É diferente. Totalmente diferente. Então, aqui na ressurreição de Lázaro, exatamente é um convite para a gente viver isso. Amém, amém. Pastorzão. Léo, é comumente dito, Deus tarda, mas um falha. A história de Lázaro, mais uma, evidencia para nós que Deus não tarda e nem falha. Deus age no momento certo. Agora, o que eu deixo aqui é que a morte, ela iguala todos nós. A morte, ela iguala a gente, evidenciando a nossa vulnerabilidade, a nossa limitação, a nossa impotência, a nossa brevidade. Mas a mesma morte que iguala todos nós é a morte que distingue a Jesus. Então, dentro do tema da semana, né, sinais da divindade de Jesus, o milagre feito por Jesus da ressurreição de Lázaro era um sinal da divindade dele, mostrando para nós, repito, que aquilo que iguala todos nós, que coloca todos nós no mesmo patamar, a morte, rico, pobre, brasileiro, americano, a morte coloca todos nós no mesmo patamar. É a mesma coisa que distingue a Deus, mostrando a soberania dele, sendo ele o Senhor, inclusive, da morte, da ressurreição, melhor dizendo. E quando você vê essa morte de Lázaro, para nós terminarmos aqui, eu acho interessante quando Jesus olha para os discípulos assim, tirem a pedra. O que o ser humano pode fazer, Deus não vai colocar a mão. Então, meu querido professor, meu querido aluno que está nos assistindo, aquilo que é da tua competência, daquilo que é da tua energia de ter que realizar, Deus não toca e não vai fazer. Existe uma cooperação entre a humanidade e a divindade para que o milagre aconteça. E o milagre só acontece quando existe essa cooperação. Então que você role a pedra na tua vida, tire aquilo que te atrapalha e deixe Jesus entrar no teu coração e transformar tudo que está aí dentro num pedacinho do céu. Amém. Que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe vocês. Vamos terminar com a bênção de Deus? Irmão Edmilson, o senhor pode orar para nós? Vamos orar. Santo Deus e nosso Pai, queremos dar graças a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui recapitulando a lição, Pai. Amém. Que essas histórias possam ficar cada vez mais vivas e atuantes em nossa mente. Amém. E que o Senhor possa abençoar cada um dos professores e a liderança da igreja, da Escola Sabatina espalhada por esse mundo. Amém. Te suplicamos isso no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim. Que Deus te abençoe. Que Deus ilumine a tua semana. Que você venha se lembrar de estudar a palavra de Deus. Porque o Evangelho de João tem muitas lições para nós. Até semana que vem, para estudarmos a lição 3, se Deus quiser.